Solitária General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu já digo a vocês assim que é um pouco diferente do tipo de vídeo que eu tenho feito, deu um certo trabalho fazer porque eu fiz toda a pesquisa de todos os anos, fiz os cálculos aqui das porcentagens, as variáveis, né, tudo envolvendo o que seria necessário para o nosso Botafogo ser campeão brasileiro 2023. Então não foi numa matéria pronta que eu estou só compartilhando com vocês. Tipo, eu fiz organizei todos os dados aqui, fiz alguns cálculos, né, e organizei tudo. Então eu peço já de antemão o apoio de vocês, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para o máximo de botafoguenses, grupos de botafoguenses, redes sociais, mostrar, né, para que amigos, parentes botafoguenses que vocês tenham, para assim, para o máximo de botafoguenses entender a magnitude do momento que a gente está vivendo e o quanto é realista dizer que o Botafogo tem sim boas possibilidades do título nesse ano. Eu vou trazer para vocês agora dados históricos aqui em relação ao Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eu vou colocar na tela para vocês todos os clubes que foram campeões brasileiros desde 2006. Por que 2006? Apesar do Campeonato Corrido ter começado antes, porém foi em 2006 que ele adquiriu a formatação atual que temos hoje, com 20 clubes, né? Antes de 2006, já teve campeonato com 24 clubes, com 22 clubes e algumas outras diferenças. Porém, na formatação atual foi a partir de 2006. Então, nessa tela, eu coloco para vocês as pontuações de todos os campeões brasileiros desde 2006. Os que foram campeões, né, com uma pontuação menor foram o Flamengo em 2009, né, com 67 pontos. O Corinthians em 2011 com 71, Fluminense em 2010 com 71 e o próprio Flamengo também em 2020 com 71 pontos, né? Foram as menores pontuações que nós tivemos de campeões brasileiros. E a maior pontuação foi do nosso rival, né, 2019 com 90 pontos. Porém, fazendo assim uma média ali, e assim um ponto muito importante, historicamente, nunca o campeão brasileiro de pontos corridos com 20 clubes, o segundo colocado chegou a 75 pontos. Isso é um ponto bem interessante, que você já consegue ter uma média ali de um valor mínimo ali, em teoria, para você ser campeão brasileiro, que no caso alcançou o número de 75 pontos, né? Vocês veem que alguns anos variava para baixo ou para cima, porém, como o segundo colocado, o que foi melhor foi o Santos, em 2019, que chegou a 74 pontos. Então, como o segundo nunca chegou a 75, a gente poderia usar o 75 como número inicial lá de uma grande chance de título, né? Alcançando 75 pontos. Agora eu vou mostrar para vocês outra tela. Essa aqui é uma arte que eu fiz mostrando o cenário atual do nosso Botafogo, os próximos jogos e assim, duas perspectivas. Uma em um cenário bom e um cenário ruim nos nossos próximos jogos. Lembrando que nosso aproveitamento atual é de cerca de 84,6%, que é simplesmente excepcional. Já estamos próximos de ter uma pontuação histórica ali. Até antes desse jogo com o Vasco, só o Corinthians, do Carille, e se não me engano o São Paulo, tinham uma pontuação melhor que a nossa, chegando na 12ª rodada com 30 pontos, né? Agora com essa vitória, eu confesso que eu ainda não pesquisei como que fica, mas assim, um pouquinho mais desse nível aqui a gente com certeza já entra para a história ali com uma melhor aproveitamento de todos os campeonatos de pontos corridos, sendo que atualmente é 84,6%. Então, em um bom cenário, caso conquistemos mais 12 pontos até o final do primeiro turno, né? Faltam 6 rodadas, com um aproveitamento de 66,66%, que já seria uma queda até considerável, né, no nosso aproveitamento atual, né? Seria uma queda de quase 20% em relação ao que a gente tem até agora. E alcançando um total de 45 pontos no final do primeiro turno, mesmo contando com uma queda nos próximos jogos, ainda seria um valor excepcional. Valor de 45 pontos no final do primeiro turno. E mesmo com um cenário ruim de 4 pontos apenas, que eu acho muito difícil, aproveitamento horroroso de 22,2%, chegando a 37 pontos apenas, eu acho muito difícil isso aqui. Não vejo como o nosso Botafogo cairia tanto, mas supondo que acontecesse algum imprevisto lá e chegasse a esse patamar horroroso aqui,
Também vou tomar isso como base para uma avaliação no futuro, no próximo tela. Mas agora vamos avaliar os próximos jogos em si. Bom, nos restam 6 partidas. Teremos jogo contra o Grêmio, que com certeza vai ser um jogo difícil. O Grêmio vice-líder, vive um grande momento. Jogo lá no Sul, na casa deles. Aqui não dá para contar com uma vitória nessa partida, por ser um jogo difícil. Depois um jogo com o Bragantino na nossa casa. Claro, lembrando que um empate contra o Grêmio já não seria um resultado ruim. Chegamos com uma boa vantagem, é uma perspectiva semelhante ao que foi contra o Palmeiras, né? Chegamos com uma vantagem até maior agora do que era contra o Palmeiras, de 7 pontos. Então um empate, um para cada, manteríamos a distância do Grêmio. E nessa rodada teremos um jogo, na próxima rodada teremos um jogo entre Flamengo e Palmeiras, que não é nada surreal imaginar um empate, que aí manteríamos essa distância de ambos também. Ou caso uma vitória do Palmeiras também, Palmeiras como tem uma pontuação menor, e o jogo é no Allianz Parque, né? Deve se lembrar disso. Ou uma vitória do Palmeiras também, Palmeiras no máximo chegaria à pontuação do Grêmio. Na verdade chegaria a 26 pontos, né? Ficaria um abaixo do Grêmio, caso empatemos com o Grêmio nessa partida, não seria um resultado ruim. Outro jogo contra o Bragantino na nossa casa. Eu também não espero um jogo fácil. O Bragantino viu uma excelente fase, tem subido muito na tabela. Na nossa casa, sim, nós temos, né? Caiu no tapetinho e já era. Porém é um jogo que tem que ter um certo cuidado, é um jogo perigoso. Não dá pra falar que é vitória garantida. Agora nos outros 4 jogos, contra o Santos, todo respeito ao Santos, é gigantesco, clube de Pelé, tricampeão da Libertadores, bimundial, história absurda. E compartilhou com a gente, né, o seu momento lendário na época que o Botafogo de Garrincha e Santos de Pelé dividiam, né, o topo do futebol, praticamente. Mas o momento do Santos é terrível. Eu acredito que o Botafogo tem condições sim de vencer o Santos na Vila Belmiro, ainda sem torcida, né, devido à punição que eles tiveram. Jogo contra o Curitiba. Curitiba até assistiu o jogo agora contra o Goiás ali, o Curitiba conseguiu a primeira vitória. Porém, na nossa casa, difícil não imaginar uma vitória sobre o Curitiba. Cruzeiro, lá em Minas Gerais, na casa do Cruzeiro, também totais condições do Botafogo vencer. Eu vi a partida do Cruzeiro contra o Inter. O Cruzeiro é um time muito aguerrido, assim, muito valente, briga. Tem feito uma campanha até melhor do que o esperado, né? Por ser um time que veio da Série B, remontou praticamente esse ano, tá até melhor do que eu esperava. Chegou a brigar lá no G4, né, algumas rodadas atrás. Porém, pelo menos do Cruzeiro também eu não vejo como algo muito, muito pesado o Botafogo conseguir uma vitória sobre o Cruzeiro lá em Minas. E com o Internacional também oscilou, né? Algumas semanas atrás, quase que o Mano Menezes caiu. Vem conseguindo jogar melhor nas últimas rodadas, vem conseguindo evoluir. Porém, no meu ponto de vista, está num patamar abaixo do Grêmio, nesse momento. E o jogo na nossa casa, no Rio de Janeiro. Também não vejo como algo absurdo vencermos o Internacional no Newton Santos. Então, de 6 jogos, eu vejo grande chance do Botafogo vencer em 4. O que fecharia esses 12 pontos, né? Ou mesmo 3 vitórias e 3 empates aqui. Mas eu vou abrir um cenário um pouquinho pior, que é 2 derrotas. Vamos supor que a gente perda pro Grêmio e pro... Eu acho que em questão de futebol, é difícil imaginar a gente perder no Newton Santos, né? Mas o Bragantino vem fazendo uma grande partida. Eu teria que escolher uma derrota no caso, para essa avaliação, né? Escolher entre aspas, né? Eu não quero que o Botafogo perca nunca. Mas assim, só para avaliação, uma derrota pro Bragantino na nossa casa, ou uma derrota pro Cruzeiro fora, que eu acho que seria o que teria um risco maior, digamos assim. Mas de qualquer forma, chegando nesses 12 pontos, que seria outro cenário bom, né? E no cenário ruim, eu acho muito difícil de acontecer. Eu não vejo a possibilidade do nosso time cair tanto assim. O cenário ruim seria o quê? Ou 4 empates ou uma... cenário ruim de 4 empates, vamos ver, e 2 derrotas. Mas não vejo. Não vejo realmente isso aqui ser nem um pouco realista. Mas tá, vamos nesse panorama aqui de 12 pontos. O que, como eu mostrei a vocês, não é nada de estratosférico, nada de sonhador. É totalmente plausível. Agora na próxima tela eu vou colocar para vocês. Vamos começar pelo cenário ruim, né? Que eu não acredito nem um pouco. Mas só para vocês terem um pouco da magnitude de quanto o nosso time está muito bem. Que mesmo com um cenário pavoroso nas últimas 6 rodadas, o que a gente precisaria para 2 perspectivas, né? Uma, a campanha mínima que eu falei para vocês de 75 pontos.
que é pegando do histórico que nenhum segundo colocado nunca chegou a 105 pontos. E uma campanha eu considero segura. Para mim, uma campanha de 80 pontos é de título. A maioria dos times que venceram com sobras chegaram a cerca de 80 pontos. 80, 81, 82, mais 80 ele sempre foi um número bem seguro. E você dá um lastro de 6 pontos ali da campanha histórica dos segundos colocados, né? De todos os anos, desde 2006, de pontos corridos com 20 clubes. Então, na campanha mínima ali de 75 pontos, com o primeiro turno pavoroso desse que eu mostrei que eu não acredito, terminando com 37 pontos, precisaremos de 12 vitórias e 2 empates, ou seja, mais 38 pontos. Um aproveitamento de cerca de 66%. Sendo que hoje temos aproveitamento de 84,6%. Né? Será uma queda considerável. E para a campanha segura, de 80 pontos, precisaremos ir fechando esse primeiro turno horrível horrível nas últimas 6 rodadas, né? Porque até agora tem sido espetacular. Mas horrível nessas 6 últimas rodadas do primeiro turno. Precisaremos de 43 pontos, com 14 vitórias, um empate, um aproveitamento de 75%. Não acredito nesse cenário, realmente não acredito, mas eu quis colocar aqui para vocês verem o quanto nosso time está tão bem, que até com um cenário horroroso nessas últimas 6 rodadas, a gente ainda tem grande chance. Agora, num cenário bom, que é o que eu acredito que seja algo próximo disso. Não vou falar que vai ser exatamente 12 pontos, mas vamos um pouco próximo a isso. Mesmo colocando 10, 11, 13, 14, mas assim, com 12 vocês vão ter uma ideia da magnitude da nossa campanha. Agora com um cenário bom, que é fechando o primeiro turno com 45 pontos, tomando a pontuação mínima ali de campeão de 75 pontos. Nós precisaríamos no segundo turno de 10 vitórias. De 19 jogos, 10 vitórias. Praticamente 50%, né? Assim, o correto seria 52%, mas vencer quase metade dos jogos. Poderia até perder metade dos jogos, quase metade dos jogos, né? Terceira uma vitória a mais, são 19 rodadas. Mas vencer quase metade dos jogos e perder quase metade dos jogos, seremos campeões. Nesse valor mínimo, né? Agora no valor de pontuação segura, que são os 80 pontos, terminando o primeiro turno com os 45, no segundo turno precisaremos de mais 35 pontos, que seriam 11 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de cerca de 61%. Então, meus amigos, esse é o panorama aqui, em números mesmo, né? Do que o nosso Botafogo precisaria nessa restante de campeonato. E assim, eu quero deixar bem claro, não estou falando aqui que já é campeão para entregar taça. Eu, como botafoguense, não tenho essa arrogância soberba como alguns têm. Mas assim, eu quero mostrar para vocês com dados, com números, que é sim muito possível esse título e brigar para esse título até o final. Mostrar para vocês com números, com porcentagem, com dados e com o dado histórico, né? Com o histórico das campanhas de todos os campeões brasileiros, desde 2006. Então não é alguma coisa que eu sou botafoguense, tá ganho, então, pessoal, o time tá bem nesse momento, pode confiar. Eu estou mostrando para vocês com números e com dados aqui, a verdadeira magnitude desse momento do Botafogo e o quanto é realista pensar nessa possibilidade. Assim, eu sei que tem muito campeonato pela frente, porém, aquele discurso ali de tá muito no começo, tá caindo por terra rodada a rodada. Porque lembremos que já foram 13 rodadas, ou seja, já foi mais de um terço do campeonato. Estamos a 7 pontos de vantagem do segundo colocado, com mais de um terço do campeonato tendo sido disputado já. Então aquele lenga-lenga, tem muito campeonato? Tem. Porém aquele lenga-lenga de tá no começo, como os caras falando como se estivesse na segunda, na terceira rodada, como se fosse fogo de palha, tá cada vez caindo mais por terra. Então, quem desconfia ou quem torce contra, vai tendo que ver a realidade aqui, que sim, o Botafogo está muito bem, sim, o Botafogo tem plenas condições de brigar fortemente para o título brasileiro. Isso que eu queria trazer para vocês, e assim, quem puder repassar para outros botafoguenses, ou mesmo torcedores de outros times que contestam. E a nível de curiosidade, quem quiser também ver no histórico dos pontos corridos ali, esses dados aqui, acredito que seja bem interessante. E deixa aqui nos comentários o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam, se vocês também têm essa perspectiva, que é sim possível o nosso time chegar lá, que estamos muito fortes, que temos um elenco forte, um elenco coeso, um elenco muito unido, e que sim temos condições de brigar até o final.
por esse título, depois de tanto tempo, né? Que o nosso clube é gigante e merece sim esse momento e fechar com chave de ouro no final da temporada com um grande título, né? Seja aqui do brasileiro que eu trouxe para vocês, seja no sul-americano, mas nós merecemos muito isso. E mais uma vez, né, peço para vocês que assim, foi bem trabalhoso, né, fazer isso aqui, que eu pesquisei tudo desde o início, desde todos os campeões, fiz os cálculos, montei as variáveis aqui, fiz as artes aqui, né, para trazer para vocês aqui de forma nítida e organizada todas as informações. Então peço o apoio de vocês mais uma vez, deixa o like, compartilhem os botafoguenses, inscrevam-se no canal, apoiar meu trabalho e esse vídeo em particular que foi trabalhoso para fazer, sendo bem franco com vocês. Agora vamos torcer. Vamos torcer, temos já grande vitória no Clássico, temos um grande jogo contra o Grêmio, que como eu já citei lá no início do vídeo, lá pelas próximas rodadas, temos sim condições de abrir uma maior vantagem, com todo respeito ao Grêmio. Vai ser um jogo difícil sim, mas temos condições de vencer. E seguir um pouco do que eu citei aqui, né? Mesmo que não venha a vitória contra o Grêmio em particular, né? Temos 6 rodadas para, né, buscar 4 vitórias ali nos 12 pontos. Ou mesmo 3 vitórias e 3 empates. O negócio são os 12 pontos ali que eu citei, que seriam de suma importância para fortalecer o cenário, um cenário bom, né? Não é não um cenário espetacular, um cenário bom. Espetacular que temos até agora, né? Até a 13ª rodada, temos um cenário espetacular. Eu ainda fui um pouco mais pé no chão ali com um cenário bom, né? Contando que a gente cairia cerca de 20% de rendimento ali quase. Mas pode ser até melhor do que esse cenário bom que eu coloquei aqui, que a gente pode conquistar no final do primeiro turno. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo aqui, mas não tinha como, né? Não tinha como resumir aqui. Todas essas informações tinham que ser passadas para vocês, para ficar tudo bem claro, tudo bem nítido aqui, tudo preto no branco. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo apoio. Quem acredita, deixa aqui embaixo, quem apoia, nos comentários. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu, para cima deles fogão, sempre fogão.